Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira epístola de João. Primeira epístola, não o Evangelho, lá no finzinho, já perto de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Deixa eu dar um jeito aqui. Eu estou com uma Bíblia nova, então ela insiste em ficar fechada ainda. Primeira João, capítulo 2. Teremos apenas um verso, e como é um versinho só, vou pedir para você ficar de pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Assim diz a santa palavra do nosso Deus, escute com atenção, escute com fé. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Somente até aqui. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós humildemente nos colocamos diante da Tua presença. Através do vivo, através do novo e vivo caminho que Cristo nos abriu pelo Seu sangue, nós nos achegamos ao trono da graça e pedimos, abre os nossos ouvidos nessa noite, Pai, e nos dê vida através da Tua palavra. Por Cristo nosso Senhor nós rogamos. Amém e amém. Podem se sentar? Todos nós temos uma vocação para a advocacia. Alguns irmãos aqui que levaram isso mais à frente, Gustavo, a Carol, que exercem aí, fizeram a graduação, se formaram como advogados, mas todos nós temos uma vocação inerte, faz parte da nossa natureza. Desde muito cedo, a gente aprende a advogar principalmente em causa própria. Basta você perceber, você que tem filho pequeno, você que já foi uma criança, se você não é uma criança nesse exato momento, você já foi criança em algum momento, né? Que a gente não precisa ensinar as nossas crianças a inventarem desculpas quando elas são pegas fazendo alguma coisa errada. Quando elas são pegas fazendo ali algo que você disse que não era para fazer, algo que ela sabia, você já instruiu, você já falou, e ela tem a capacidade de inventar as desculpas mais mirabolantes para aquilo ter acontecido. Isso acontece porque, na verdade, todos nós temos um advogado interno. Um advogado que tenta nos convencer de que o nosso caso não é tão ruim assim. De que o nosso pecado não é tão grave assim. De que, na verdade, nós não somos nem tão pecadores assim, não é verdade? Se a gente olhar bem, se a gente considerar bem, a gente vai até chegar à conclusão de que nós somos boas pessoas. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você conheça pessoas assim. Eu já trabalhei em um local que tinha uma pessoa que achava que ela não precisava de um salvador. Ela dizia, não, sou uma boa pessoa, nunca fiz nada de errado. Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca traí. Eu sou uma boa pessoa. Eu não preciso de alguém para me salvar. Eu sou capaz de salvar a mim mesmo. Eu sou capaz de fazer as coisas dessa forma. Nós estamos tão acostumados a nos justificar que às vezes a gente até acredita nesse fato.
E nisso nós percebemos que os efeitos da queda, eles são profundos no ser humano. Não só por causa dos nossos pecados em si, que de fato revelam o quanto a queda ela nos afeta, mas também por causa da forma como nós reagimos ao nosso pecado. Criamos justificativas, racionalizamos, damos desculpas, minimizamos o nosso pecado. Ah, nem foi algo tão ruim assim. Ou então, mas eu fiz isso porque fulano de tal fez isso. Eu agi dessa forma porque aconteceu isso. Eu fiz as coisas dessa maneira, eu falei desse jeito porque ele, porque ela, porque meu esposo, porque minha esposa, porque meu filho, porque meu chefe fez X, Y, Z. Nós racionalizamos. Nós dizemos, não, mas veja bem, eu fiz isso aqui, mas foi por causa daquilo também. Foi por isso que eu agi dessa forma. Não, tem uma razão por isso. Não foi à toa que eu fiz aquilo. Nós somos mestres em advogar em casa própria, em justificarmos a nós mesmos. Mas a boa notícia é que nós não precisamos mais desses mecanismos de autojustificação. Nós não precisamos mais advogar em causa própria. Nós temos um advogado fiel. E se você tem um passado mais pentecostal, você já se lembrou da música da Bruna Carla, né? Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Nós temos o advogado fiel, que de fato nos defende, que se põe ao nosso lado, que defende a nossa causa. É claro que, diferente dos advogados humanos, ele não faz isso com a pressuposição da nossa inocência. Ele não pressupõe que nós somos inocentes, até que se prove o contrário. Ele já sabe que nós somos culpados. Não há como fugir do seu olhar, que nos conhece perfeitamente, mas ele advoga em nosso favor, com base na sua obra perfeita, naquilo que ele fez na cruz em nosso favor, com base no fato de que nós somos declarados justos por meio de Cristo. E a advocacia de Jesus por nós é algo que flui diretamente do seu coração, como nós temos falado aqui nos nossos sermões sobre o coração de Jesus. Jesus se colocar ao nosso lado para nos defender é algo que demonstra o seu coração, aquilo que, como nós temos reiteradamente ensinado aqui, aquilo que fala mais alto no coração de Jesus. Advogar também é aquilo que Jesus tem feito no presente por nós. Jesus não só fez algo por nós no passado, e hoje ele está inativo. Jesus continua fazendo algo por nós hoje, no presente. E o que ele faz por nós? Ele intercede por nós. Ele advoga em nosso lugar, continuamente diante do Pai. Ele está se colocando ao nosso favor, se colocando ao nosso lado. Isso é o que Jesus está fazendo nesse exato momento, meu irmão. Jesus está intercedendo por você. Ele não está inativo no céu, de braços cruzados. Ele está intercedendo pelo seu povo. E essa é uma função que demonstra a misericórdia e o amor que Jesus sente pelos seus. Por isso flui diretamente do seu coração. Agir como um advogado ou como um intercessor, como a carta de Hebreus vai nos dizer também, que ele vive para interceder pelos seus. Essas duas coisas estão bem próximas, interceder e advogar. É o que Jesus está fazendo nesse exato momento por nós. Ele está junto ao Pai, tratando de nos defender constantemente dos nossos próprios pecados, das acusações que Satanás levanta contra nós. Mas quando a gente olha para esse texto, esse versículo que vai guiar a nossa meditação nessa noite, a gente nota uma coisa interessante. O apóstolo João, ele está ensinando sobre esse tema importante, bastante negligenciado em nossos dias. Não se fala muito sobre a intercessão de Cristo por nós, ou o papel de Cristo como advogado. Você não ouve falar tanto sobre isso. Mas é interessante que João, ele começa, bem no início desse versículo, ele diz algo da seguinte forma: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Ele está se referindo
a toda a sua epístola, a todo o conteúdo da sua epístola, há uma intenção em João. Estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Por que é importante a gente frisar isso? Porque nós estamos há algumas semanas meditando sobre o coração de Jesus, sobre a graça e a misericórdia que fluem dele. E nós precisamos tomar o cuidado para não pensarmos que a justificação pela graça, independente do nosso esforço, do nosso mérito e do nosso comportamento, é uma declaração de que nós podemos pecar à vontade, que nós podemos viver da maneira como nós bem entendemos. A doutrina da graça não dá espaço para esse tipo de pensamento. De forma alguma, nós podemos afirmar isso. Jesus, ele morreu para nos libertar dos nossos pecados, e não para nos libertar para o pecado. Pensar dessa forma seria distorcer o significado da graça e da obra de Cristo em nosso favor. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele escreve sobre isso. A epístola de Judas, não Judas Iscariotes, tá, meus irmãos, mas Judas, tem lá um livrinho, uma epístola bem pequenininho antes de Apocalipse, sobre Judas, irmão de Jesus, que escreve sobre esse problema de distorcermos a graça em libertinagem. Pedro também fala sobre isso, os apóstolos estão reiteradamente falando sobre esse risco que podemos correr de olhar para a graça e dizermos assim, já que nós somos salvos pela graça, independente do que eu faço, então vamos continuar pecando. Inclusive, é o argumento de Paulo no início do capítulo 6, final do capítulo 5, quando Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo vai trazer um argumento que os seus opositores poderiam trazer. Isso quer dizer, então, que vamos continuar pecando para que tenhamos mais graça ainda vindo sobre nós. E Paulo diz, de maneira alguma. Se nós morremos para o pecado, como continuaremos a viver para ele? Então, isso é um problema que desde o início do cristianismo já existia, os apóstolos precisaram lidar com isso, com essa acusação de que a doutrina da graça, a doutrina da justificação pela fé, levaria as pessoas a uma vida acomodada nos seus próprios pecados, já que somos salvos, não pelo nosso esforço, então vamos viver da maneira que a gente quer. Os reformadores também foram acusados disso. Os teólogos papistas, romanos, acusavam os reformadores e a doutrina da justificação pela fé, que ela levaria o povo a um tipo de libertinagem, levaria o povo a se entregar aos seus próprios pecados, estariam incentivando as pessoas a viverem de modo pecaminoso. Como nós vimos, esse é um equívoco que esteve presente nos primeiros dias do cristianismo e que ainda permeia muito da nossa realidade. O que nós cremos é que a graça ela faz diferença moral nas nossas vidas. O Evangelho ele nos conclama, nos chama a abandonar os pecados. Esse, inclusive, é o objetivo de João ao escrever essa carta. Como nós vimos aqui, o início do capítulo 2, no primeiro verso, as primeiras palavras, João está escrevendo, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Não para que vocês continuem no pecado, porque está tudo bem, Deus vai perdoar vocês de qualquer maneira. Eu escrevo para que vocês não pequem. Mais à frente, se você olhar nos versos 3 até o verso 6, João vai escrever o seguinte, nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Há um tipo de vida que se espera de alguém que diz conhecer a Cristo, de alguém que diz ter sido salvo pela graça. Uma vida que não é mais a nossa maneira, mas uma vida que é definida pela palavra de Cristo, pelos mandamentos de Cristo. Nesses versos, João demonstra que uma vez que nós fomos unidos a Cristo, nós devemos viver de modo a andar como ele andou. O cristianismo é um caminho que nós devemos trilhar. E como nós devemos trilhar esse caminho? Como Cristo. Os primeiros cristãos
o cristianismo, nos primeiros anos de vida, era chamado de o caminho. Nós estamos lendo Atos, né, na nossa leitura, e nós vemos que várias vezes os algozes, os perseguidores, se referem aos seguidores de Cristo como os seguidores do caminho, aqueles que seguem o caminho, porque desde o princípio o cristianismo é entendido como algo que nós devemos ouvir e devemos praticar. Nós devemos andar, há um certo tipo de vida que nós devemos viver. Que tipo de vida é esse? Abandonando os nossos pecados. E uma demonstração de que nós realmente conhecemos a Cristo e fomos salvos por Ele, é que nós guardamos os seus mandamentos. Nós ouvimos a sua voz, nós obedecemos a sua voz e nós vivemos de acordo com aquilo que Cristo nos ensina na sua palavra. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Na verdade, aquele que diz que conhece a Jesus, João está argumentando conosco. Se você diz que você conhece a Jesus, que você foi perdoado por Jesus, que você foi liberto por Jesus, mas você continua entregue a uma vida deliberada ao pecado, João diz, você é um mentiroso. E a verdade não está em você. É isso que João está dizendo aqui. Se você diz que você conhece a Cristo, mas você continua entregue a uma vida de pecado, você é um mentiroso, e a verdade não está em você, e você não está sendo aperfeiçoado no amor de Cristo. Qual é o sinal de que você foi salvo por Cristo? Guardamos o seu mandamento. Nós obedecemos a sua palavra. Nós ouvimos o que ele diz, nós obedecemos o que ele diz, e nós andamos no caminho que ele trilhou. Portanto, se você está em Cristo, se você diz que conhece a Jesus e diz que foi salvo por ele, a sua vida, meu irmão, precisa demonstrar isso. Você deve obedecê-lo e guardar os seus mandamentos. Aqui é uma primeira pergunta importante que eu faço para mim mesmo e para nós que estamos aqui nessa noite, para vocês que estão aqui nessa noite. Seguindo o critério que João está estabelecendo aqui para nós, que a palavra de Deus está estabelecendo para nós. Sua vida tem apontado que você é um verdadeiro seguidor de Jesus? As pessoas conseguem olhar para nós e ver em nós alguém que guarda os mandamentos de Cristo? Alguém que anda como ele andou? E aqui não vale usar a desculpa. Ah, mas Jesus... É claro que a gente não consegue andar como Jesus andou. Jesus era Deus encarnado. O sarrafo está muito lá em cima, não dá. Andar como Jesus, não. Mas, meus irmãos, é o que a Bíblia está nos chamando. O padrão é elevado mesmo. O padrão é elevado. E João está dizendo, aquele que crê deve andar como ele andou. Há uma vida de abandono de pecado. E a nossa vida de confissão, de arrependimento, de obediência. Como você ouve a palavra de Deus? Como você responde à palavra de Deus? Como você procura praticar a palavra de Deus no seu dia a dia, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, com seus colegas, na sua vizinhança, quando alguma coisa dá errado, quando as coisas dão certas, quando alguém bate no seu carro, quando alguém te passa a perna, quando alguém mente para você, quando alguém te trai. Como você tem ouvido? Como você tem respondido? Como você tem praticado a palavra de Deus? Perceba, meus irmãos, cada um de nós somos exortados a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. É o que Jesus diz no Sermão do Monte. Quando ele fala, já no final do Sermão do Monte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ouve e pratica. É semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Tiago, reverberando esse ensino de Jesus na sua epístola, vai nos chamar a sermos ouvintes e praticantes. Tiago vai dizer, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante a alguém que se contempla no espelho e logo esquece do que vê. Ou seja, alguém que esquece da sua identidade. Quando você só ouve a palavra de Cristo, mas não pratica, é como alguém que nega a sua própria identidade.
a realidade de quem você é em Cristo. Você não está andando como Jesus andou. Foi o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer que fez a diferenciação, no excelente livro chamado Discipulado, entre a graça preciosa e a graça barata. Bonhoeffer diz o seguinte: a graça barata é a graça que nós dispensamos sobre nós mesmos. É a justificação que nós colocamos sobre nós mesmos. Só as desculpas, é o nosso advogado agindo em nosso favor. E Bonhoeffer continua: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa é a graça barata. É a graça que não nos chama para uma mudança de vida. É uma graça que diz assim: seus pecados estão perdoados, mas vai e continua vivendo da mesma forma. Isso é a graça barata. Já a graça preciosa, Bonhoeffer vai dizer, a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano vai e vende tudo, vende com alegria tudo quanto tem. É a pérola preciosa para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga as suas redes e o segue. Isso é a graça preciosa. Isso é a graça de verdade. É a graça que nos chama a abandonar tudo, porque a gente encontrou um tesouro muito maior. Porque a gente encontrou algo de muito maior valor, que gera mudança em nós, que gera arrependimento, que gera transformação, que gera uma nova vida. A ideia de que nós podemos pecar à vontade, porque, afinal de contas, somos salvos pela graça somente, é o pior tipo de distorção da sã doutrina que nós podemos ter. É uma clara demonstração que nós não entendemos nada sobre a salvação e sobre a obra de Cristo. E é por isso que João começa dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Esse é um imperativo, meus irmãos. Nós devemos buscar isso em nossa vida. Não pecar. E essa exortação por si só já seria válida. Se João parasse aqui, aquilo que ele estaria falando já seria uma exortação suficiente para nossas vidas. Porém, se ela permanecesse sozinha, seria um tipo de exortação que nos esmagaria diante do seu peso. Mas o apóstolo não para por aí. Ele diz: mas, se alguém pecar, e esse é um mais bem importante, a gente precisa frisar. Está dizendo: estou escrevendo para que vocês não pequem, mas, se alguém pecar, isso é importante, meus irmãos. João não é um idealista. João conhece a realidade do ser humano. João conhece o nosso coração e a nossa condição. João sabe que em nenhum lugar as Escrituras afirmam que depois que nós nos tornamos crentes, nós deixamos de pecar. Você sabe disso pela sua própria prática. Porque, se assim não fosse, nenhum de nós poderíamos dizer que somos cristãos. Se ser cristão é sinônimo de não pecar, fechemos as portas da nossa igreja, porque nenhum de nós somos cristãos. A própria realidade nos confronta. Nós pecamos diariamente. E é por isso que o ensino de João não para na primeira frase. Ele continua: mas, se alguém pecar, não é porque nós fomos regenerados que o pecado se tornou só uma coisa do passado nas nossas vidas. Como nosso amigo Léo costuma dizer, o pecado ele não é mais presidente, mas ele é residente. Ele não governa mais as nossas vidas, mas ele ainda está presente nas nossas vidas.
E é por isso que nós encontramos vários imperativos no Novo Testamento, várias ordenanças, ordens, mandamentos que nos chamam a mortificar a carne, a nos despirmos do velho homem, a nos esforçarmos para seguir a Cristo. É necessário suor santo, é necessário esforço, é necessário músculos enrijecidos, é necessário joelhos dobrados, é necessário uma luta contra a nossa própria carne, contra Satanás, contra os nossos desejos e inclinações. Porque o pecado ainda nos assedia. Porque Satanás ainda nos tenta. Ainda há uma batalha para nós, meus irmãos, que somos crentes em Jesus. Nós ainda devemos lutar contra o pecado que reside em nós, mas com a certeza de que nós estamos lutando uma batalha, cujo inimigo já é vencido. Lembra da canção que cantamos na semana passada? Lutamos batalhas que Cristo venceu. Nós enfrentamos um oponente que já está derrotado. Mas isso não significa que ele ainda não pode nos causar danos. Então a gente não pode abaixar a guarda. A gente precisa manter os nossos punhos erguidos. Estarmos firmes e lutando. Sabendo que você já perdeu. Mas se a gente abaixar a guarda, você pode tomar um nocaute. Sofrer sérios danos. Por isso, a exortação à vigilância. Por isso, a exortação a estarmos atentos, estarmos sóbrios, acordados, despertos. Jesus já venceu as nossas batalhas, mas nós ainda somos chamados a lutar. Na verdade, é quando nós nos tornamos crentes, inclusive, que os nossos pecados começam a parecer mais pecaminosos do que antes. É por isso que Paulo, já experiente, no final da sua vida, escrevendo a Timóteo, ele vai referir-se a si mesmo como o principal dos pecadores. Paulo, gente. No final da sua vida, olha para si mesmo e diz assim, eu sou o principal dos pecadores. Por quê? Como que Paulo diz isso? Ele é mentiroso? Ele é um hipócrita? Ele está sendo falso humilde? Não. É porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo e crescemos em santidade, mais o nosso pecado parecerá pecaminoso aos nossos olhos. Mais nós teremos consciência de quanto o nosso pecado, o menorzinho deles, é algo detestável aos olhos de Cristo e ao nosso Deus. É por isso que Paulo, experiente, cascudo na fé, não se gabe e diz assim, agora eu completei a carreira, guardei a fé, estou tranquilo, estou esperando a coroa. Não, ele olha para si mesmo e reconhece, eu sou o pior dos pecadores. Isso não é falsa humildade não, meu irmão. Isso é um realismo de alguém que conhece a Cristo e conhece a si mesmo. E que está tão perto de Cristo, que a sua visão do seu próprio pecado se torna cada vez mais clara. E João, ele sabe dessa realidade. O apóstolo João sabe que o pecado continua nos assediando. Por mais que ele tenha escrito para nos incentivar a vivermos uma vida sem pecado, ele diz, se alguém pecar, João então nos apresenta a Jesus como nosso advogado. Por quê? Porque ele sabe, meu irmão, que eu e você falharemos como discípulos de Jesus. Ele sabe que eu e você não conseguiremos andar como Cristo andou. Ele sabe que eu e você somos fracos. Ele sabe que eu e você somos incapazes de viver uma vida sem pecado. Ele sabe que pecaremos. Então ele nos diz, o que nós faremos quando nós pecarmos? A solução de João? Acionaremos o nosso advogado. Ligaremos para ele. Falaremos, estou em apuros. Vem me socorrer.
João apresenta Cristo como sendo aquele que vem ao nosso auxílio, como nosso advogado, que nos socorre, que caminha ao nosso lado, que vem quando nós estamos em apuros. E é interessante que essa expressão, que é traduzida como advogado, ela é uma palavrinha grega chamada paráclitos. Gravou aí? Paráclitos. Ela só é usada 5 vezes no Novo Testamento. Uma vez aqui, e as outras 4 vezes são usadas no Evangelho de João, dos capítulos 14 ao capítulo 16, para se referir à obra do Espírito Santo como sendo o Paráclito, o outro Paráclito, que será enviado pelo Pai. E essa é uma palavra extremamente rica. Ela é tão rica que é difícil traduzi-la com apenas uma palavra em português. Por isso, se você pegar várias traduções diferentes, você vai ver várias traduções diferentes para essa palavra. Porque o campo semântico dela é tão amplo que é difícil traduzi-la com um só significado em português. Por exemplo, tem Bíblias que vão traduzir esse substantivo, essa expressão, paráclito, como consolador. Outras vão traduzi-la como auxiliador. Outras traduzirão como conselheiro. Outras traduzirão como encorajador. Outras traduzirão como advogado. Outras traduzirão como velador. E tudo isso faz sentido. Essa palavra significa tudo isso. Tudo isso faz parte do que essa palavra significa. Que é uma palavra rica. É difícil traduzi-la com um só significado. Por isso os tradutores eles tentam usar aquilo que talvez vai se adequar melhor. Mas a ideia principal que ela transmite é de alguém que aparece em favor de outra pessoa. Por isso que advogado faz sentido. Porque é alguém que aparece em favor de outro. E aí a gente percebe algumas coisas importantes nesse texto, nesse verso. Em primeiro lugar, de quem Jesus é advogado. João diz, de todo aquele que peca. E a única exigência que nos é dada é o simples desejo de sermos representados por esse advogado. Se pecarmos, nós temos um advogado. Uma outra coisa que fica clara para nós é em que momento nós recebemos os benefícios da sua advocacia? A resposta é hoje. João não diz teremos um advogado. Ele diz nós temos um advogado no presente. É ele quem nos defende no presente. Todos aqueles que estão em Cristo têm, nesse momento, Cristo falando em favor deles, junto ao Pai. E a terceira coisa que a gente percebe é por que Jesus é capaz de nos auxiliar sendo nosso advogado. João vai dizer, porque ele é o justo. E só ele é justo. Somente ele é capaz de interceder por nós, porque ele é Jesus Cristo, o justo. E é com base na justiça dele que ele se coloca em nosso favor, por causa daquilo que ele fez em nosso lugar. E já caminhando para o final do nosso sermão, nós precisamos então responder, de que forma Cristo advoga? O que ele está fazendo como nosso advogado? O que de fato ele faz? Quando a gente olha para o verso 2, bem no iniciozinho, João nos dá uma dica. Ele diz assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa é uma palavrinha muito importante. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A ideia de propiciar algo, ou de oferecer um sacrifício propiciatório, é um sacrifício que é capaz de remover a inimizade entre Deus e o adorador, aquele que está oferecendo esse sacrifício. É um sacrifício que é capaz de tornar Deus favorável a nós. Um Deus que antes, por causa do nosso pecado, era contra nós, agora, porque Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, ele é a nosso favor. Ou seja, Jesus, ele aplaca, ele desvia de nós a justa ira do Pai contra os nossos pecados. Isso é sua obra,
o sacrifício propiciatório. Ele afasta de nós a inimizade. Ele afasta de nós a ira. Ele afasta de nós o desprazer do Pai com o nosso pecado. E como nosso advogado, o que ele está fazendo junto ao Pai? Ele está continuamente nos representando diante de Deus, apontando para o seu próprio sacrifício. Todas as vezes em que nós pecamos e que nós somos acusados, seja pela nossa própria consciência, seja por Satanás, Jesus está advogando ao nosso favor, apontando, olha ali, por que que ele é amado? Por que que ele não vai ser condenado? Por que que o pecado dele já está pagado? Já está pago? Ali, por causa da cruz. Eu já morri no lugar dele. Ele já foi tornado justo por mim, porque o meu sangue está sobre ele. É isso que Jesus está fazendo continuamente, meus irmãos. Ele está advogando em nosso favor. Como eu falei, não por causa da nossa inocência. Ele não está lá diante de Deus falando, poxa, mas ele é tão bonzinho, ele é tão legal. De vez em quando ele faz umas orações até bonitinhas. Ele faz algumas coisinhas ali de vez em quando, né? Umas boas ações, uma coisinha aqui, outra ali. Até oferta na igreja, olha só. Ele é legal, não vamos levar em consideração, não. Não, meus irmãos. Não é com base no que a gente faz. É com base no que Cristo fez. E ele está continuamente diante de Deus, lembrando, né? É a maneira bíblica de falar, de explicar para a gente o que está acontecendo. Ele está intercedendo em nosso favor. Eu morri por ele. Meu sangue perdoa os pecados dele. Jesus, ele não se aguenta como nosso advogado. Jesus não nos deixa nos defendermos sozinhos. Ele não deixa você se defender sozinho e se embolar. Não, mas eu fiz isso aqui. Não. Ele vem em nosso favor. Como eu falei, a advocacia de Jesus demonstra o seu coração. Porque ele se levanta para nos defender quando nós pecamos. Não depois que nós pecamos. Não é depois que a gente peca que ele aparece. Vem aqui resolver o seu problema. Não. Enquanto nós estamos pecando, é como se ele olhasse para nós em nosso pecado e não se aguentasse e falasse, eu preciso ir lá ajudar esse cara. Eu preciso ir lá auxiliar essa menina. Eu não vou ficar aqui parado, vendo ele fazer essa bobagem, vendo ele cometer esse pecado, eu não vou me calar, eu não posso, eu tenho que ir lá auxiliá-lo. Eu tenho que interceder em favor dele. Jesus, ele não aparece só quando as coisas se ajeitam. Não é quando está tudo bem. É no meio dos nossos pecados que Cristo vem como nosso auxiliador. E ele se levanta e ele desafia todos os nossos acusadores. Como nós lemos aqui, Paulo, com alegria, declarando no início desse culto, foi dessa forma que nós abrimos: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É ele quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo quem morreu, ou melhor, ressuscitou. E agora o que ele está fazendo? Intercedendo por nós. É isso que Paulo estava falando lá em Romanos 8. É por isso que ele continua dizendo, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Qual a resposta de Paulo, a conclusão dele? Nada. Nada. Porque é Jesus que nos justifica. É Jesus que morreu em nosso lugar. É Jesus que vem em nosso auxílio. É Jesus que intercede por nós. A nossa salvação, do início ao fim, está garantida porque Cristo é o nosso advogado fiel, que se levanta para nos defender quando nós pecamos. Quando você peca, meu irmão, não desanime. Mas lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai. Como diz John Bunyan, a gente tem falado bastante sobre ele, Satanás tem a primeira palavra.
mas Cristo tem a última. Satanás fica sem palavras depois dos argumentos de nosso advogado. É como se quando pecássemos, o diabo estivesse diante de Deus dizendo, está vendo? Lembra de Satanás com Jó? Ah, Jó, ele é muito bom porque o Senhor abençoa ele. Apesa um pouquinho a mão contra ele. Satanás está continuamente nos acusando. É por isso que ele é o acusador, porque ele está dizendo, olha aí, seu filho amado, o que está fazendo? Desonrando o seu nome. E muitas das vezes para nós mesmos, olha aí, você é crente, você é cristão? Você acha que você é digno de servir a Jesus? Você acha que você é digno de levar esse nome? Olha para a sua vida. Olha o que você faz, olha como você fala. Você é indigno, você é um pecador miserável, você é nojento. Deus com certeza te odeia. Você acha que Deus vai perdoar os seus pecados? Olha para você, você pede perdão e depois você está caindo no mesmo pecado. Você ora por coisas que você sabe que quando você terminar a sua oração, você vai fazer aquilo que você está fazendo. Você acha que Deus te ama? Sério mesmo? Você, desse jeito? E o que Jesus faz é deixar Satanás sem argumentos. Ele fala, é desse jeito que Deus o ama. Por causa do meu sangue, por causa do que eu fiz por ele, por causa do meu perdão. É assim que Jesus advoga em nosso favor. Meus irmãos, nós não precisamos mais nos defender ou tentar nos justificar, criar desculpas quando nós pecamos. Nós devemos buscar, sim, viver uma vida sem pecado. Nós devemos buscar, sim, crescer em santidade. Nós devemos buscar, sim, nos despir do velho homem. Mas quando nós tropeçamos, caímos e falhamos, nós não precisamos ficar prostrados, achando que agora a graça de Deus para conosco é menor. Achando que agora o favor de Deus para conosco está um pouco comprometido. Achando que agora Deus te ama um pouquinho menos. Nós podemos olhar para Jesus e saber que Ele está advogando em nosso favor. Que Ele caminha ao nosso lado, que Ele se coloca ao nosso lado. Ele está nesse exato momento diante do Pai, lembrando do que Ele mesmo fez por nós. Então, meu irmão, quando você se achar indigno por causa do seu pecado, alegre-se, você é indigno. Você é mesmo. Quando Satanás te acusar, quando a sua consciência pesar, e ele demonstrar de muitas maneiras porque Deus deveria rejeitá-lo, lembre-se de falar os outros motivos que ele esqueceu. Lembre-se de virar para ele e dizer assim, é verdade, Satanás, você esqueceu de falar isso aqui e isso aqui também. Eu sou muito pior do que você está falando. E nós podemos fazer isso. Porque nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Em nossos momentos de angústia, em nossos momentos de pecado, meus irmãos. Aquele pedacinho de escuridão que você esconde lá dentro, que você acha que ninguém está vendo, aquele ataque de ira, de raiva, aquele consumo de conteúdo inadequado, aquela preguiça e indolência que você se entrega quando você sabe que você tinha coisas para fazer. Aquela inveja que você guarda lá no fundo do seu coração. Aquela maledicência. Aquelas atitudes. Como Cristo nos olha nesse momento? Como você acha que Jesus te olha nesse momento? O que você acha que Jesus faz quando Ele olha para nós e vê esse pecado que a gente tenta esconder de todo mundo? Nós somos bons em fazer isso. Nós somos muito bons. Como você acha que Jesus reage? Ah lá ele lá, ó. Ah lá ela. Já está fazendo aquilo de novo. Não. Não é isso que ele faz.
Ele se levanta e vem nos defender. Ele se levanta e se coloca ao nosso lado. Nos nossos momentos mais escuros, Cristo está ao nosso lado. Se você pertence a Jesus, se você está em Cristo, Jesus advoga a nosso favor. Os argumentos dele são sempre melhores. Porque ele sempre apresentará o nosso estado legal, a declaração de Deus por nós, justificados. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, tendo sido justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. É uma declaração. Deus olha e diz, justo, pelo sangue de Cristo. A justiça dele está colocada sobre nós. E Jesus estará continuamente falando em nosso favor, mostrando o que ele conquistou por nós. Quando pecamos, meus irmãos, nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos mentir, nós não precisamos esconder e fingir que somos quem nós não somos, não precisamos nos tornar hipócritas. Quando nós pecamos, nós podemos nos entregar à graça e ao perdão, sabendo que ela é constante para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não precisamos viver como se fôssemos perfeitos. Nós não precisamos viver escondendo os nossos pecados. Nós podemos confessá-los. Nós podemos, como eu falei, cada vez que Satanás nos acusa, dizer, é verdade, mas eu sou pior do que você está falando. Ou quando algum irmão te acusa, você pode dizer para ele também a verdade, meu irmão. Mas você está sendo muito caridoso, eu sou muito pior. Eu sou muito pior do que você está falando sobre mim. Se você soubesse o que se passa na minha cabeça, você nem sentaria do meu lado. Se você soubesse o que eu faço quando ninguém está olhando, provavelmente você atravessaria a rua quando você me visse. Nós não precisamos esconder, porque em Cristo nós temos pleno perdão. Nós temos alguém que se coloca junto a nós para nos perdoar. Não é preciso desespero, não é preciso mentiras. Nós podemos nos entregar a Jesus e descansar em sua obra consumada em nosso favor. Nós podemos descansar sabendo que nele há pleno perdão. Por isso, meu irmão, eu quero te dar um encorajamento essa noite. Lembre-se, você irá pecar. Que encorajamento, hein, pastor? Poxa vida, você vai pecar. Deixa eu te dizer, você vai levantar desse banco, você vai pecar. Talvez você esteja pecando nesse exato momento. Você vai sair daqui e você vai pecar. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, você vai pecar. Quando você chegar em casa, você vai pecar. E o que nós faremos? Cruzaremos os nossos braços e falaremos, bom, eu sou assim mesmo. Se você fizer isso, isso é uma demonstração de que você não entendeu a graça. Você não entendeu a salvação. Bom, é isso mesmo, é assim que eu sou. O pastor está falando aí, Jesus morreu por nós, pela graça, então vou continuar vivendo dessa forma. Não. Se você faz isso, você não entendeu o que a salvação é. Você irá se desesperar, colocar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, já era, mais uma vez eu pequei de novo. Com certeza Jesus vai me rejeitar. Não. Quando isso ocorrer, quando você pecar, meu irmão, lembre-se, nós temos um advogado junto ao Pai, que vem em nosso auxílio. Ele vem nos socorrer. Ele irá estender a sua mão. Jesus Cristo, o justo, irá vir em nosso favor. Nós podemos simplesmente confessar os nossos pecados, receber o seu perdão e continuar no caminho, buscando não pecar mais, buscando andar como ele andou, buscando conhecer as Escrituras, para que a gente seja capaz de fazer isso. Não é? João está nos dando um conselho na sua. Escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Qual o problema? A gente não conhece o que ele escreveu, é por isso que a gente não encontra forças. A gente negligencia as Escrituras, a gente nos negligencia ouvir e praticar. Mas quando a gente fizer isso, João está dizendo, nós temos um advogado junto ao Pai. Você pode descansar nele.
seus pecados serão perdoados, são perdoados. E Jesus intercederá por você. É o que Ele está fazendo nesse exato momento. Vamos nos colocar de pé para orar ao Senhor. E logo após a oração, nosso culto estará encerrado, mas não vá embora. Um tempinho de comunhão, de tomar um café junto e encorajarmos uns aos outros com essa mensagem. Senhor Deus, diante de Ti nós nos colocamos, Pai, confessando ao Senhor que somos pecadores. Não somos dignos de estarmos em Tua presença e só podemos fazer isso porque temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós, que morreu em nosso favor, levando sobre si a culpa e a condenação que nós merecíamos. Foi entregue como um sacrifício propiciatório para afastar a ira que deveria cair sobre nós. E continuamente Ele vive para interceder pelo seu povo. Que essa mensagem, Senhor, nos encoraje, a cada um de nós aqui nessa noite. Nos encoraje, Senhor, não a nos entregarmos aos nossos pecados e sermos negligentes, mas saber que podemos lutar contra o nosso pecado, como mais que vencedores em Cristo Jesus. Como aqueles que já foram perdoados plenamente, sabendo que iremos cair sim, iremos tropeçar sim, mas não precisamos nos desesperar. Podemos confiar em Jesus e na sua obra perfeita em nosso favor. Quando tropeçarmos, Senhor, que Cristo se coloque ao nosso lado e nos ajude a ficarmos de pé e nos ajude a continuarmos seguindo em Teus caminhos, Senhor Deus, tendo a plena convicção de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o Senhor quem nos justifica, é Cristo quem morreu em nosso lugar, que ressuscitou e que intercede por nós. Então, Senhor, quando viermos a pecar, que não venhamos a ser desencorajados, desesperados, ou ficarmos sem esperança, mas que elevemos os nossos olhos a Cristo, autor e consumador da nossa fé, e nosso intercessor, nosso advogado fiel. E que ao lembrarmos disso, sejamos encorajados a perseverar em andar como o Senhor andou, nos despindo do velho homem, nos revestindo de Cristo, e a cada dia crescendo em santidade, a cada dia crescendo a imagem do nosso Salvador, para que o Senhor seja tudo em todos e seja glorificado em nossas vidas como indivíduos e como igreja. Por isso, Pai, nos ajude a sermos ouvintes e praticantes da sua palavra, a conhecermos a Cristo, guardarmos os seus mandamentos e sabermos que quando nós não formos capazes de guardá-lo, a graça está disponível para nós e o perdão é certo, porque temos um advogado fiel junto ao Pai. Ajuda-nos a viver de acordo com essa verdade, em nome de Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós nessa noite, não somente hoje, mas para todo sempre. E aqueles que creem digam amém